Hello, students. How are you doing? Oi, queridos alunos. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tá? Se cuidem. Nós ainda estamos nesse processo de pandemia, então é muito importante a gente se cuidar, tá bom? Nessa quinzena, nessa próxima quinzena, né? Essas atividades são referentes ao dia 15 de junho a 26 de junho. Nós vamos trabalhar um pouquinho, continuar aquela questão de quantidade, né? A gente viu na última quinzena que alguns substantivos eu conto e outros eu preciso de uma unidade de medida para contar. Né? É o caso do açúcar, do café. Eu falo uma colher de açúcar, 2 colheres de açúcar, uma xícara de café, um copo de café. Né? Não dá para falar um café, 2 cafés. Eu preciso da unidade de medida. E dando continuidade a isso, a gente vai conhecer então duas palavrinhas que é o some e o any, ok? É, elas têm mais ou menos o mesmo significado. Significa algum, algumas, né? Dependendo da frase vai significar nenhum. Mas o importante é você reconhecer, identificar o uso delas, tá bom? Eu sei que é difícil explicar por aqui, nessa vídeo aula aqui rapidinho, mas se você quiser se aprofundar, eu coloquei 2 sugestões de vídeos no YouTube aqui. Você pode escrever lá no YouTube Some versus X, né? N, Brasil Escola. Tem uma professora muito legal lá que explica bem direitinho. E tem dicas de inglês online, Some/N. Também é uma outra aula sobre esse assunto que é um pouco mais aprofundada, tá bom? E são professores ótimos e você vai conseguir esclarecer melhor tudo isso com mais profundidade. E você pode assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Ou precisar. Então vamos lá. Some, any. We use some and any like this. Nós podemos usar o some e a palavra any nas seguintes formas. Letra A. For a question, we use any. Toda vez que eu fizer perguntas, eu uso a palavra any. Vou dar o exemplo aqui de baixo já para você ver aqui no quadro rosa. Do you have any money? Você tem algum dinheiro? É uma pergunta, eu usei any, ok? Letra B. For positive answer, we use some. Quando a sua resposta for afirmativa, for positiva, eu vou usar some. Olha o exemplo aqui, ó. Yes, I have some money. Sim, eu tenho algum dinheiro, ok? Se a resposta for negativa, nós vamos usar any. No, I don't have any money. Não, eu não tenho nenhum dinheiro, tá? Nesse caso, any é nenhum. Então, ó, repare, any eu uso em perguntas, em respostas negativas, ok? Se você memorizar isso, meio caminho já andado da matéria, tá bom? Eu coloquei a tradução aqui ao lado para você, se ficar confuso, voltar a ler de novo. Então você pode consultar a tradução dos quadros aqui, tá? Aqui é a tradução do quadro azul, cinza, não sei. E aqui é a tradução do quadro rosa. Bom, pensando nessa explicaçãozinha básica, você vai praticar. Complete as frases com some ou any. Então, para você fazer isso daqui, não fique muito preocupado na tradução das frases. Basta você seguir a regra que foi dita aqui em cima. Se for uma pergunta, N. Se for uma resposta na negativa, N. Então você vai fazendo esse scanning, vai buscando. Ó, letra A é uma pergunta, então eu vou usar N. Do you have any brothers or sisters? Você tem algum irmão ou irmã? Ok? Se for uma resposta que tem a palavra negativa don't ou doesn't, é N também. Olha a letra B. George and Alice don't have children. O George e a Alice não têm nenhum filho. Então aqui any children, porque tem a palavra don't. Ok? Então você vai fazendo essa aplicação. Se for uma frase na afirmativa, some. Certo? Então você tenta fazer isso aí com calma, com tranquilidade. Feito isso, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá? Aqui a gente vai por partes. Desculpa. Outra informação importante, então vamos lá, vamos nos aprofundar. A palavra some também pode ser usada com substantivos incontáveis, ou seja, aqueles substantivos que precisam de uma unidade de medida. Então, olha aqui o exemplo que eu vou dar aqui para você, ó. Some coffee, um pouco de café.
Some sugar, um pouco de açúcar. Eu não posso fazer a mesma coisa com a palavra any aqui, ok? Então eu posso usar só o some com substantivos incontáveis. E também eu posso usar o some com substantivos que eu conto, mas que estão no plural. Por exemplo, oranges, laranjas, está no plural, tá vendo? Eu posso contar laranja, uma laranja, duas laranjas. Aqui está no plural, então eu vou usar some oranges, algumas laranjas. Some apples, algumas maçãs. Some pencils, alguns lápis, ok? Então tudo que eu conseguir contar que tiver no plural, eu vou usar o some. Vamos lá? Vamos recapitular? O some é usado em frases na afirmativa, em palavras que eu não consigo contar sem uma unidade de medida e em palavras no plural. O N eu uso na pergunta e na resposta negativa, quando eu tenho don't, doesn't, ok? Espero que tenha ficado claro, mas vamos lá, vamos tentando esclarecer um pouco mais durante as nossas atividades. O próximo quadro, eu espero que tenha saído bom aí o xerox aí de vocês. Nós vamos retomar um pouquinho aquela questão dos substantivos contáveis e não contáveis. Então, eu tenho um quadro com countable nouns e uncountable nouns. Nesse quadro aqui, são todos substantivos que eu consigo contar. Pears, peras. Bananas, oranges, lemons. Cherries, são cerejas. Potatoes, batatas. Kiwis, apples. Cauliflowers, que é couve-flor. Watermelons, melancias. Então, tudo isso você consegue contar. Do outro lado, são substantivos que precisam de uma unidade de medida. Coffee, sugar, que é o açúcar. Butter, manteiga, né, uma colher de manteiga, 100 gramas de manteiga e assim por diante. Flour, que é a farinha. Rice, arroz. Orange juice, suco de laranja. Você precisa de uma unidade para contar isso. 1 litro, 2 litros, um copo, 50 ml, né? Wine, que é o vinho. Beer, cerveja. Honey, mel. Money. Como assim money, teacher? Sim, o dinheiro precisa de uma unidade de medida. Qual é a unidade de medida do dinheiro? Depende do lugar onde você está. Aqui no Brasil é reais. R$1, R$2. Você não fala um dinheiro, 2 dinheiro. Você fala R$1, R$2, R$10. Se for em outro país, vai depender da qual é a moeda que eles usam lá. Nos Estados Unidos, dólares. Ok? Então é isso. Retomando da última quinzena, você aprendeu que many, muitos, é uma palavra usada com substantivos contáveis. Então, many, muitos ou muitas. Eu só uso com substantivos que eu consigo contar. Much é aquela palavra que eu uso com substantivos que eu não conto. Eu preciso de uma unidade de medida. É muito ou muita. Much sugar, muito açúcar no meu café. Much sugar in my coffee. Ok? He drink much beer. Ele bebe muita cerveja. Much. Então, é com substantivos que eu não consigo contar sem uma unidade de medida. Bom, pensando nisso, e também no some e no any, você vai escolher a alternativa correta que completa a frase. Vamos ver um de modelo, de exemplo para você? Então, número 1. Listen, escute. We have oil, but we haven't got any potatoes. Nós temos óleo, mas nós não temos nenhuma batata. Então, suponha que você quer fazer batata frita. Você tem o óleo, mas não tem nenhuma batata. Esse oil é contável ou não é contável? Muito bem. Você precisa de uma unidade de medida, né? 1 litro de óleo, uma colher de óleo, uma xícara de óleo. Então, se você precisa de uma unidade de medida, você vai analisar aí qual você vai usar. Isso mesmo. Ok? Vamos para o próximo. Isso. Vamos lá. Bom, eu tenho aí o nosso amiguinho Garfield. Quem não conhece o gato guloso Garfield, né? Acho que everybody knows him. Todo mundo conhece esse gatinho aí. Deixa eu aumentar o tamanho dele aí para ficar mais fácil para você enxergar
atividade. Aí, vamos lá então, nosso quadrinho, nossa comic strip. Eu tenho aqui a situação, né? Um prato com uma rosquinha doce. Eles gostam de chamar essa rosquinha de donut. E o John, que é o dono, o proprietário do Garfield, diz o seguinte: Look, Garfield, only one donut left. Only one. Só sobrou um. If you ate it, se você comer, I'd feel sad, because I didn't get any. Eu vou ficar triste, porque eu vou ficar sem nada. If I ate it, se eu comer, I'd feel guilty. Eu vou me sentir culpado, because you didn't get any, porque você ficou sem nada. Pensando nessa situação, você vai resolver as questões A, B e C. Letra A. Apenas uma rosquinha no prato e o John e seu gato Garfield analisam as possibilidades. Então, reescreva abaixo a frase que John diz que vai ficar triste se o Garfield comer tudo e ele nenhum pedaço. B. Because you didn't get any. Nessa frase, any foi utilizada por quê? Porque é uma frase na negativa, né? Ou porque é uma frase de pergunta. Deixa eu mudar a página aqui. Vamos lá. Próximo. Letra C. Nesse caso, como você acha que os personagens vão resolver essa questão? Então, tem 3 possibilidades. Você acha que o John vai comer toda a rosquinha sem dividir com o gato? Você acha que o Garfield vai comer tudo sem dividir nada com o dono? Ou você acha que eles vão cortar a rosquinha no meio e cada um vai receber uma parte? Ok? Continuando. Essa parte aqui é a continuação da tirinha lá de cima, ok? So, consider this. Então, considere isso, Garfield. Diz o John. If you shared it, I'd be happy that we both got some. Se nós dividimos, eu vou ficar feliz, porque nós dois vamos ganhar algum pedaço. It's always about you, isn't it? E aí acontece o grande finale, né? O Garfield resolve a situação sem ficar pensando muito, né? Porque, segundo a justificativa do Garfield, it's always about you, isn't it? Né? Letra D. Vamos continuar. Deixa eu mudar a página aqui. Meu mouse tá teimoso. Não quer me obedecer. Vem, mouse. Oh, gosh. Yes. Vamos lá. No quadrinho do meio, esse quadrinho aqui, o John diz, I'd be happy that we both got some. A palavra some foi utilizada por quê? Porque é uma frase afirmativa, em que o John afirma que os dois receberão algum pedaço, ou porque a palavra acompanha um substantivo contável no plural. Veja qual das duas situações você acha que é a correta, tá bom? Letra E. John enfrentou várias possibilidades, mas quem resolveu a situação de verdade foi o gato. E ele justificou a sua decisão. It's always about you, isn't it? O que quer dizer isso? O que ele quis dizer com isso? Eu tenho 3 opções para você escolher uma. Você acha que ele quis dizer que o John só pensa nele mesmo, que ele, o gato, merece comer tudo, ou que o John sempre come tudo? O que você acha que ele quis dizer com It's always about you? Tudo bem? Ainda com o nosso amigo Garfield, nós temos mais um quadrinho para você se divertir e responder um pouquinho algumas questões. So, this is a dog, okay? A very big dog. Eu tenho um cachorro bem grande aqui e é amigo do Garfield. Os dois são amigos, né? Eles gostam de trocar algumas ideias. Então vamos ver o que está acontecendo aqui na história. O dog diz o seguinte: I'm learning a second language. Aí, no segundo quadrinho, ele começa miau, 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 né? Essa expressão miau aqui seria o miau do gato em inglês, né? Oh, meu mouse tá teimoso. E aí, ele quer saber a opinião do Garfield. How was that? E aí, o que você achou? Como é que eu fui, né? You just ask for directions to the pipe rant. Vamos lá, então, descobrir um pouco mais sobre essa atividade. E esse meu mouse não está me ajudando.
Vamos lá. Vai dar certo. Quem está aprendendo uma segunda língua? É o gato ou é o cachorro? B. Você acha que a comunicação dele teve o resultado que esperava? Explique a sua resposta. Se sim, se não, você tem que explicar o porquê você acha que sim ou porquê você acha que não. Letra C. Você acredita que aprender uma segunda língua é importante? Por quê? Porque sim e por que não? Não adianta só pôr sim e não. Quero saber por quê. D. Quais são as suas principais dificuldades em aprender inglês? Pode ser sincero, não tem problema não, que a teacher não vai ficar ofendida, tá bom? Pessoal, é isso. Se tiver alguma dúvida, eu tô de plantão toda quarta-feira à tarde no Facebook da escola, tá bom? Basta você me chamar lá no Messenger, né, do Facebook, ou você pode deixar uma mensagem embaixo do vídeo dessas aulas que a gente responde na hora, tá bom? You can do it. Vocês conseguem fazer, tá? Bye, bye!